A lei de Deus ela foi abolida. Geralmente você já tem visto muito isso por aí. Algumas pessoas dizer que a lei de Deus foi abolida, que nós vivemos no Novo Testamento e que não precisa mais obedecer o Velho Testamento ou as coisas do Velho Testamento, né? Tem pessoas que dizem até que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo, é diferente do Deus do Novo Testamento. Eu quero te falar agora que Deus, ele é o mesmo Deus do Velho Testamento, é o mesmo Deus do tempo de Adão e é o mesmo tempo da época de Laodiceia, tá? Do Novo Testamento. É o mesmo Deus, tá? E que história é essa da lei de Deus ela ter sido abolida? Da onde você tirou isso? Por que que quando você abre a boca para falar que a lei de Deus foi abolida, você não mostra onde está falando isso? Porque não existe na Bíblia, tá? Eu vou mostrar para você aqui agora, no Novo Testamento, o próprio Jesus, o Filho de Deus, falando que a lei de Deus ela não foi abolida. Por que que você, pecador igual eu, afirma e ensina as pessoas que a lei de Deus foi abolida? Só para não cumprir a lei de Deus, só para não fazer a vontade de Deus, você fica ensinando isso às pessoas, levando as pessoas à perdição? Você acha que você está fazendo uma coisa certa? Não. Porque Jesus falou aqui, ó, em Mateus 5, a partir do verso 17, olha o que o próprio Jesus, Filho de Deus, fala sobre a lei. É no Novo Testamento, tá? Não é no Velho Testamento, não. Olha só. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E quando algumas pessoas que defendem que a lei foi abolida, alguém fala esse texto aqui, eles falam, tá vendo aí? Jesus cumpriu a lei, então nós não podemos mais, não precisamos mais cumprir. Todos nós sabemos que nós, como cristãos, nós devemos seguir os passos de Jesus. O que Jesus falou que veio cumprir a lei, ele apenas está mostrando para nós que é necessário cumprirmos a lei. E outras pessoas falam, só Jesus cumpriu a lei, nós não conseguimos cumprir a lei. Meu amigo, apóstolo Paulo guardou a lei, João guardou a lei, Pedro guardou a lei, os profetas todos guardaram a lei. Você acha que é impossível você viver sem matar? Você acha que você não consegue viver sem roubar? Você acha que você não consegue viver sem adulterar? Você acha que você não consegue sem cobiçar a mulher do próximo? Sem cobiçar a casa do próximo? Você acha que você não pode viver sem adorar imagens de escultura? Você acha que você não deve viver sem fazer imagens de escultura? Você acha que você não consegue viver sem adorar outro Deus além do Deus verdadeiro? Esses são os mandamentos de Deus. Você acha que você não consegue viver sem trabalhar o sábado? É um dos mandamentos de Deus. Não trabalhar o sábado, nem tu, nem teu cachorro, nem tua galinha, nem mesmo o forateiro das tuas portas adentro. Você acha que você não consegue fazer isso? Por que você não consegue? Me diz, por que você não consegue viver sem matar, sem roubar, sem adulterar, sem cobiçar a mulher do outro, sem cobiçar as coisas do outro? Me diga por quê. Jesus vem e fala, eu vim cumprir, só que ele já sabia que esses mentirosos iriam estar enchendo a cabeça das pessoas de mentira, usando um texto só isolado para confundir a cabeça das pessoas. Ele continua dizendo no verso 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei de Deus, até que tudo se cumpra. E eu te pergunto, você diz que a lei de Deus foi abolida, tudo já se cumpriu? Porque Jesus falou que pode passar o céu e a terra, mas nada sai da lei. Você olha para cima, você vê céu. Você pisa no chão, você pisa na terra, você vê terra. Quando você pisa no chão, você olha para baixo, você vê terra. Então é sinal que nem o céu acabou e nem a terra acabou. Então a palavra de Jesus está invicta. Enquanto existe céu e existe terra, nada sai da lei. Entende? Nada sai da lei, até que tudo se cumpra. Aí você fala, mas tudo já se cumpriu. Tudo o que se cumpriu? Tudo só vai se cumprir no dia que Jesus voltar, pegar os seus, levar para o céu. Depois de 1000 anos, Jesus volta aqui. É ressuscitado todos os ímpios, os que rejeitaram inclusive a lei de Deus. Eles serão ressuscitados depois de 1000 anos. Mas não para ser levado para o céu,
mas sim para receber a sentença da sua condenação. Só para isso que eles vão abrir o olho. Entende? Só para isso. Mas ó, ele vai além. Jesus vai além. Você que anda ensinando que a lei de Deus foi abolida, olha o que Jesus fala no verso 19. Ó. Isso aqui você não mostra para as pessoas. Olha o que Jesus fala. Aquele, pois, que violar, olha só, que violar desde dos menores, que violar destes mandamentos postos, viu? Desde que dos menores, assim ensinar aos homens, viu? Todo aquele que violar esses mandamentos, ou seja, dizer que essas leis foram abolidas, que não precisa mais, será chamado menor nos reinos dos céus. Será chamado de mínimo no reino dos céus. Agora olha o que ele fala. Aquele, porém, que os obedecer, observar, tá? Observar os mandamentos de Deus e ensinar, olha só, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Você entendeu? E ele ainda continua, ó. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Se você fazer como os escribas, que eram mestres das leis, se você fazer que nem os fariseus, que eram os mestres das leis, conhecia a verdade, conhecia a palavra de Deus, esperavam o Messias, mas quando o Messias veio, pegaram o próprio Jesus e o mataram, ou então vivia questionando Jesus quando Jesus curava no sábado, quando Jesus fazia a obra no sábado, questionando Jesus. Se você andar por o mesmo caminho, ensinando isso que você está ensinando, que a lei de Deus foi abolida, que não precisa mais guardar, querendo ser mais do que o próprio Jesus, porque Jesus fala que não foi abolida, e você é um pecador, comedor de feijão, que não sabe de nada, porque a Bíblia diz que nós não sabemos de nada, a única coisa que nós sabemos é que um dia nós vamos morrer. Entendeu? A única coisa que nós sabemos é que um dia nós vamos morrer. A própria Bíblia fala isso. Que os mortos não sabem de nada e que nós sabemos que um dia vamos morrer, a única coisa que nós sabemos é essa. Você querer saber mais do que Jesus, falar, ó, Jesus está mentindo, ele falou que não foi abolida, que enquanto existe terra, existe céu, a lei de Deus ela é existente, mas eu sou homem, pecador, comedor de feijão, entendeu? E eu tô falando, a minha palavra vale mais do que a de Jesus, a lei foi abolida sim, não precisa mais não. É isso que você está falando? Ah, mas nós estamos vivendo no tempo da graça. Agora porque você está vivendo no tempo da graça, você vai desobedecer a Deus? Você pode matar porque está no tempo da graça? Você pode roubar porque você está no tempo da graça? Você pode fazer o que você quiser porque você está no tempo da graça? Você pode estrupar uma criança? Você pode fazer tudo que não presta porque você está no tempo da graça? Achando que porque Jesus veio e morreu lá na cruz do Calvário para salvar. Jesus morreu para salvar a todos. Mas lembre-se bem, nem todos será salvo. Jesus morreu para salvar todos aqueles que o aceitarem e deixar de praticar as imundícias desse mundo. Foi para isso que Jesus morreu. Não venha com essa história que Jesus, porque Jesus morreu por todos, agora eu vou continuar fazendo coisa errada. Eu vou continuar transgredindo a palavra de Deus e é no tempo da graça e eu serei perdoado. Não é dessa forma não. Não é dessa forma, tá? Jesus, ele veio aqui e morreu por todos. Mas todos quem? Todos aqueles que o aceitarem. Se você rejeitar Jesus, você rejeitar as leis de Deus, se você rejeitar a palavra de Deus, se você continuar com esse coração duro de pedra que você tem, entendeu? Porque o desejo seu da carne de continuar praticando os desejos da sua carne é maior do que obedecer a Deus. Se você continuar, a morte de Jesus não vai servir para te salvar. Porque Jesus não salva perdido. Jesus salva as pessoas que estão dispostas a se entregar nos braços dele e fazer de uma vez por toda, pro resto da sua vida, ele como seu Senhor. Entende? Lá em Lucas fala que aquele que guardar 9 mandamentos, mas quebrar um só desses 10, é a mesma coisa de ter quebrado todos. Todos. Tá certo? Então deixa de estar ensinando o que não presta para as pessoas.
E você para de estar aprendendo o que não presta. A pessoa fala para você, um pecador como eu e como qualquer outro, fala para você que a lei de Deus foi abolida e você vive alimentando isso. E você vive acreditando nessas mentiras. E você vive acreditando em coisas que não existem. Meu amigo, você tem uma Bíblia em casa? Se o cara falou que a lei foi abolida, pede ele, me mostra o texto aonde é que é. Ou pega um texto desse aqui, ó, de Mateus 5 do 17. Não só o verso 17. Do verso 17 até o 20. Esfrega esse texto aqui na cara dele. Fala, você sabe mais do que Jesus? Olha o que Jesus está falando. Quando você vai lá para Apocalipse 12, você vai lá para Apocalipse 12, no verso 17, você encontra João escrevendo uma visão que ele teve lá na ilha de Patmos. Entende? E ele fala quem é o povo de Deus na Bíblia. Quem é o povo de Deus? Ele fala, Apocalipse 12, verso 17. Irou o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o resto da sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Como assim que a lei de Deus foi abolida? Se o povo de Deus, o povo que vai ser salvo por Jesus quando ele voltar, é esse povo que obedece essa lei que você está falando que foi abolida? Aonde você aprendeu isso, amigo? Por que você fica ensinando essas coisas às pessoas? E por que você ouve essas pessoas ensinando essas mentiras pra você e você aceita? Só porque o que ele tá falando agrada a você? Só porque o que ele tá falando vai te ajudar a permanecer enchendo a cara de cachaça? Enchendo a cara de prostituição? Enchendo a cara de todo tipo de imundícia que não agrada a Deus? Só porque o que ele tá falando permite você continuar praticando atos que não agradam ao coração de Deus? É isso? Mas eu vou ler mais um texto para você, ó. Está aqui, ó. Apocalipse 14, verso 12. Apocalipse 14 e o verso 12. Olha o que está falando aqui, ó. Isso é no Novo Testamento, tá? Você também é ensinado não a abrir o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse é difícil de entender. O livro do Apocalipse não é difícil de entender, porque esse livro de Apocalipse aqui é a revelação do livro selado de Daniel. E esse livro ele já foi interpretado, tá? Ele já foi interpretado. Olha aqui, ó. Apocalipse 14, verso 12. Verso 12. Então... Espera aí que eu tô aqui em Mateus. Deixa eu pegar aqui. Apocalipse 14, eu li para você Apocalipse 12, 17, tá? Onde fala quem é o povo de Deus. Não é esse povo que anda falando, eu sou o povo de Deus. Pergunta ele, você guarda os mandamentos de Deus? Você tem o testemunho de Jesus? O que é o testemunho de Jesus? Está lá em Apocalipse 19, verso 10. O testemunho de Jesus é o dom, o espírito de profecia. O testemunho de Jesus não é dar testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, a pessoa que tem o testemunho de Jesus, é aquele grupo de pessoas que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia, tá? Agora olha só o que Apocalipse 14, verso 12 está falando, ó. Aqui está a perseverança dos santos. Quem é os santos? A Bíblia mesmo responde, ela continua aqui, ó. Quem é os santos? O povo de Deus. E quem é esse povo de Deus? A Bíblia, ele continua aqui, ó. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tá certo? Vou ler de novo. Aqui está a perseverança dos santos. Que santos? O povo de Deus. E quem é o povo de Deus? O texto continua, ó. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tá certo? A Bíblia apresenta quem é o povo de Deus. Tá certo? Apresenta quem é o povo de Deus. É os que guardam os mandamentos de Deus. E qual é os mandamentos de Deus? Os 10 mandamentos. Entende? Aí você fala, a lei de Deus foi abolida. Da onde você tirou isso? Aonde que está isso na Bíblia? Entende? Outra coisa, se você ensina as pessoas que a lei de Deus foi abolida, quer dizer que você é melhor do que os outros? Você não vai ser nem julgado? Aonde você tirou essa informação que você não vai passar pelo julgamento? Você não será julgado? A Bíblia fala lá em Isaías que aquele que aceita Jesus como seu Salvador, ele não será condenado. Não será condenado, mas julgado? Julgados seremos todos.
Paulo mesmo fala, julgados seremos todos, inclusive Paulo será julgado. Inclusive Paulo. Mas ele tinha a certeza da sua salvação, tá? Que ele mesmo fala que quando Jesus voltar, os mortos que tiver morrido em Cristo Jesus, os salvos que tiver morto quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar primeiro. E ele fala assim, ó, depois de quê? Depois que eles ressuscitarem. Depois nós, os vivos, e olha a certeza de Paulo, ele achava que Jesus ia voltar e ele ainda estava vivo. Ele fala, depois nós, os vivos, juntaremos com eles e seremos rebatados até Jesus na nuvem do céu. Tá certo? Então eu mostrei 2 textos para vocês, Apocalipse 12, verso 17, aonde mostra o povo de Deus na Bíblia, que é o povo que guarda os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus, que lá em Apocalipse 19, verso 10, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, e eu também mostrei aqui em Apocalipse 14, verso 12, aonde está a perseverança dos santos. Quem é os santos? O povo de Deus. E quem é o povo de Deus? Que esse santo que é o povo de Deus é os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Tá bom? Lá em Apocalipse 19, verso 10, está falando quem é. Quem é o povo que tem a fé em Jesus? Apocalipse 12 e 14 está falando quem é o povo de Deus, que é o povo que guarda o mandamento e tem a fé em Jesus. E Apocalipse 19, verso 10 está falando o que é ter a fé em Jesus. É o povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e que eles têm um profeta no meio deles. Tá? Lembra lá de Mateus capítulo 5, verso 17, aonde eu falei para você que Jesus falou lá com a própria boca dele. Jesus mesmo disse que ele não veio abolir a lei ou os profetas. Ele está falando, a lei vai existir. A lei é eterna e os profetas também vão existir. Enquanto existir céu e existir terra, os profetas também vão existir. Tá certo? O dom de profecia vai existir enquanto existir céu e enquanto existir terra. Não somente a lei, mas a lei e o dom profético, ele vai existir enquanto existe céu e enquanto existe terra. Tá certo? Então se você vê por aí afora qualquer tipo de carne, de homem de carne, dizendo que ele é profeta, que ele tem revelação, que ele tem não sei o que, observe se esse profeta que está falando que é profeta. Em primeiro lugar, existem outros testes que você tem que fazer com uma pessoa que diz que é profeta, que está recebendo visão, tá? Observe. Se essa pessoa que diz que é profeta, ele aceita os mandamentos de Deus, ele obedece os mandamentos de Deus, e se ele tem o dom de profecia, que é a fé em Jesus. Se ele tem a fé em Jesus. É o primeiro teste que você tem que fazer. Se ele rejeita os 10 mandamentos de Deus, ele não guarda o sábado, ele rejeita todos os outros 9 mandamentos de Deus, tá? Ele não pode ser um profeta, ele é mentiroso. É mentiroso. Tá bom? E antes de nós terminar aqui, eu gostaria de mostrar outro texto para você, que tá bem aqui pertinho. Eu vou mostrar para você não ficar com dúvida. Olha o que a Bíblia fala sobre esse assunto. 1 João 2, capítulo 2, verso 4. Olha o tanto que Deus é maravilhoso. Você que está sendo ensinado que a lei de Deus foi abolida, os 10 mandamentos de Deus foi abolido, escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Você que está sendo ensinado, desde de ser enganado por esses mentirosos. Olha só o que a Bíblia está falando. 1 João, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, olha só, aquele que diz... Eu o conheço. Conhece quem? A Deus. Tá bom? Eu vou ler do verso 3 para você entender melhor. Ó, ora, sabemos que o termo conhecido, por isto se guardamos os seus mandamentos. A pessoa que falar, eu conheço a Deus, quer afirmar, eu conheço a Deus, você sabe se ele realmente conhece a Deus, ele é obediente a Deus, se ele guarda os mandamentos. Olha, eu vou ler de novo. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto se guardamos os seus mandamentos.
Você sabe se uma pessoa realmente conhece a Deus, ama a Deus, obedece a Deus, se ele guarda os mandamentos de Deus. Agora olha o verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, e nem é mentiroso. Eu vou ler de novo. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele, olha só, e nele não está a verdade. Entendeu agora? Pare de estar sendo ensinado por pessoas mentirosas, pessoas demoníacas, que quer levar você para o buraco. Vai estudar a Bíblia Sagrada. Procura esse povo de Apocalipse 12, de Apocalipse 14. Procura esse povo de Apocalipse 19, verso 15. Entendeu? Esse povo existe, eles estão em cima da terra. Se o cara falar, eu sou o povo de Deus, o povo verdadeiro de Deus é nós. Pede ele para te mostrar onde é que está na Bíblia, que ele é o povo de Deus. Pede ele para te mostrar. Entende? Porque a Bíblia fala, só existe um povo. Não é 1000 povos não, é só um grupo de pessoas só. Entendeu? E Jesus ainda fala assim, ó. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. O povo de Deus é um grupo de pessoas só. Mas Jesus diz que existe mais pessoas de Deus que não estão junto com esse grupo de pessoas, mas pessoas que é sincera de coração, pessoas que têm fé em Deus. Muitas vezes está até em outra religião, em outro lugar, fazendo grupo de outro grupo de pessoas. Entende? Porque ainda não conhece a verdade, está com a vida inteira sendo enganado. A vida inteira sendo enganado. E por isso está fora. Mas Jesus diz que um dia essa pessoa vai conhecer a verdade e vai vir se unir com esse grupo de ovelha. Então esse grupo haverá só um grupo de ovelha e um só pastor. Entende? Por isso Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Existe povo de Deus, pessoa sincera, que quer viver os caminhos de Jesus, quer viver exatamente como a Bíblia manda, mas elas não sabem o caminho. Entende? Porque existe pessoas malignas ensinando ela coisas que não é bíblica, ensinando coisas erradas a ela. Entende? Então se você é sincero de coração e está vendo esse vídeo aqui agora, deixe no comentário aí, Cleomar, me chame no WhatsApp. Me chama no WhatsApp, peça o meu WhatsApp, eu te dou o meu WhatsApp aí no comentário do vídeo. Eu quero estudar a Bíblia, eu quero descobrir quem é esse povo, aonde esse povo está. Eu estou com a vida inteira buscando a Deus, buscando a verdade, e eu não encontrei ainda, eu só encontrei mentira. Deixa o comentário aí, deixa seu WhatsApp, eu peço o meu, eu te mando o meu WhatsApp aí no comentário, você me manda mensagem, a gente vai estudar junto. A gente vai estudar em assuntos que você nunca ouviu falar na vida. Entende? Você vai descobrir verdades bíblicas que foram escondidas por você por a vida inteira. Você está sendo enganado por essas pessoas? Para de ser enganado. A Bíblia revela o que você quer fazer. Eu aqui, ó, eu já passei por várias igrejas que você imaginar. Eu nunca encontrei a verdade aí fora. Entendeu? Mas no dia que eu decidi estudar a palavra de Deus, eu descobri que existia um povo verdadeiro, o povo que é o povo de Deus, o povo guardador dos mandamentos de Deus, que os mandamentos de Deus não foi abolido coisa nenhuma. Eu até ensinava que o mandamento de Deus tinha sido abolido, porque eu ouvia pastores falando que tinha sido abolido, eu ouvia pessoas falando que tinha sido abolida, e eu caía, entrava na mesma enxurrada, ensinando isso. E no dia que eu encontrei o próprio Jesus, o Filho de Deus, falando, eu não vim abolir a lei. A lei é eterna. Enquanto existe céu e terra, nada sai da lei. Jesus falando isso. Eu mudei o meu pensamento e comecei a estudar a palavra de Deus e descobri que a verdade está aqui dentro. A verdade não está em mim. A verdade não está em mim. Eu só transmito essa verdade que está aqui dentro da Bíblia. Mas a verdade não está em mim. A verdade está aqui na Bíblia. A verdade está em Jesus. A verdade está em Deus. A verdade está no Espírito Santo. Entende? Não está em mim, não está no homem, não. Então, se você tem vontade de conhecer essa verdade um dia, deixe no comentário desse vídeo. Eu quero conhecer essa verdade e eu tenho o maior prazer de te ajudar. Não importa em qual estado que você esteja nesse Brasil ou nesse mundo afora, se você fala a minha língua, porque também eu tenho que entender a sua língua, né? Se você fala a minha língua, deixa aí, tá bom?
Um abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.